Fala pessoal, vamos começar aqui então fazendo uma introduçãozinha à física para a gente entender em linhas gerais o que essa ciência busca, né? O que a gente tenta entender aqui e além disso a gente vai falar um pouco sobre notação científica e ordem de grandeza. Bom, tentar resumir física é um pouco difícil, porque ela termina envolvendo toda a nossa vida. Você está assistindo esse vídeo, você está fazendo uso de duas ondas. Você está usando uma onda eletromagnética para me enxergar, que é a luz, e uma onda sonora para me ouvir. Você está usando um sinal de rádio, está escutando a rádio, está assistindo televisão, pegou no controle remoto, ligou o ar-condicionado, abriu a geladeira. Em todos esses lugares você vai encontrar processos físicos, produtos, digamos assim, tecnologia que facilita as nossas vidas, que simplifica as coisas, também são resultantes dos avanços científicos e do nosso maior entendimento sobre a física. Na verdade, até para a gente se movimentar, a gente precisa de física. Se a gente levar em consideração que o nosso cérebro manda impulsos elétricos, né, os impulsos nervosos, para as várias partes do nosso corpo, quando ele quer comandar, você quer mexer um braço, você quer mexer uma perna, coisa do tipo. Então, de toda forma, nós estamos rodeados pela física. Você está olhando a lua cheia, muito bonita, até ali tem física no meio para a gente conversar. Então, a física é muito ampla, está em todos os aspectos da nossa vida, simplesmente porque na física a gente tenta entender a natureza, a gente tenta entender quais são as regras de funcionamento do universo. E sobre isso tem uma frase que eu gosto muito, que é a que eu vou trazer aqui para vocês. Olha, é de um físico do século passado, ele não é tão conhecido quanto Einstein, mas é um dos maiores físicos do século anterior, que é o Richard Feynman, foi prêmio Nobel nos anos 60. E num livro dele, que na tradução em português é Lições de Física, ele faz esse comentário aqui, que a natureza é um enorme jogo de xadrez disputado por deuses e que temos o privilégio de observar. As regras do jogo são o que chamamos de física fundamental e compreender essas regras é a nossa meta. Essa analogia, eu acho que traz bem a ideia do que é a física. É essa nossa busca por entender como é que funcionam as regras do jogo, como é que funciona o universo. E aí, à medida que eu vou observando esse jogo de xadrez, esse tabuleiro de xadrez, a gente vai entendendo as regras do jogo e vai aprendendo a jogar também. Sendo que, bom, às vezes a gente acha que domina todas as regras e aí vem uma jogada inesperada, como no xadrez, por exemplo, existe o roque, que é uma peça, é uma jogada onde você mexe duas peças ao mesmo tempo, você mexe rei e torre, e aí embaralha tudo e você tem que reaprender algumas coisas. E isso não acontece só na física, isso acontece na ciência como um todo. Então por isso que eu acho que essa analogia, essa relação que o Feynman faz da física com esse tabuleiro de xadrez é muito válida, funciona bem. Bom, mas física é isso, meu povo. E por que tem tanta matemática, né? Por quê? Que eu vou pegar um pouco uma coisa que impressionava Galileu Galilei, um dos, digamos assim, um dos pais da ciência moderna. Galileu se impressionava como a matemática conseguia descrever bem a natureza, como se a matemática fosse o idioma, a linguagem da natureza. É por isso que a gente precisa tanto dela. Para entender os fenômenos físicos, a gente tem que saber como eles falam, como é que eles dialogam com a gente. Aí esse diálogo vai acontecer por meio de medidas, por meio da matemática. E aí veja só, por conta disso, meu povo, pelo fato de ser uma ciência experimental, a gente precisa sempre tomar medidas na física. E por isso a gente vai precisar dos números e da matemática. Já vou trazer logo para vocês esse primeiro conceito, grandezas físicas. Tá? O que é grandeza física? Aqui eu defini como sendo a descrição quantitativa de um fenômeno físico. Você vai quantificar alguma coisa. Tentando trazer isso de um jeito mais simples, é o seguinte, pessoal. A grandeza física é qualquer coisa que possa ser medida, que eu possa atribuir um número. Tá? Eu posso medir com um número. É uma grandeza física. Depois a gente vai classificar um pouco essas grandezas, tem umas coisas aí, a gente vai diferenciar algumas delas, mas por hora o que a gente precisa saber é isso. Ó. E aí, feita essa rápida introdução, eu quero trazer para vocês a ideia de notação científica. A gente falou agora que na física a gente precisa tirar medidas, né? E aí, para tirar medidas, a gente precisa saber como apresentar os números. Porque veja só, na física tem momentos em que a gente está falando da distância de uma galáxia para outra, ou do tamanho do universo, um número enorme, né? Ou então, tem outros momentos em que a gente está discutindo o tamanho de um átomo, um raio atômico. Bom, são medidas muito diferentes.
Uma que é imensa, outra que a gente nem enxerga. Então, como é que a gente vai trabalhar com esses números? Que em alguns momentos vão ser enormes e em outros vão ser minúsculos. Como é que a gente vai poder trabalhar com esses números de um jeito que nós consigamos fazer comparações fáceis, que a gente consiga estabelecer relações diretas sem ter muito trabalho, sem ficar 10 horas olhando para o número porque ele é grande demais? Bom, a melhor forma da gente fazer isso é usando a tal da notação científica. Resumindo a história, na notação científica a gente pega um número, pode ser ele grande ou pequeno, não importa, e a gente vai transformá-lo num número entre 1 e 10 e associá-lo a uma potência de 10. E essa potência de 10 vai, digamos assim, compensar as alterações que a gente vai fazer nesse número. Vou já fazer uns exemplos, isso vai ficar mais claro. Eu só vou dizer logo para vocês quais são os passos que eu vou seguir, né, para fazer isso. Antes de mais nada, só chamando a atenção aqui para a estrutura, tá? Sempre a notação científica é assim, ó. Você tem um número onde eu botei esse quadrado aqui, multiplicado por uma potência de 10, ó. Tem um expoentezinho aqui, tá? Nesse quadrado. E aí o que acontece? Esse númerozinho, ele precisa ficar entre 1 e 10, mas uma coisa que eu preciso deixar claro para você. Esse número é chamado de mantissa, tá? E aí a gente define ele como sendo assim, ó. Nós estabelecemos os limites dele dessa maneira, olha. Perceba como eu coloquei aqui. Ele pode ser maior ou até mesmo igual a 1, no entanto, ele tem que ser menor do que 10. Pode até ser 9,999. Se for 10, aí já não serve, porque se for 10, ele tem que ser adicionado aqui na potência de 10. Tá? E aí a gente multiplica pela potência de 10 que vai fazer as compensações. Como é que são os passos? Primeira coisa, todo número a gente pode achar a vírgula dele. Se a vírgula não estiver explícita ali, você pode procurar lá no finzinho escondida que tem uma vírgula. Nos exemplos a gente vai destacar isso. Então você vai pegar a vírgula do número e vai posicionar de modo que ele fique entre 1 e 10, nessa condição que eu coloquei aqui do lado. Depois que você faz isso, você vai contar quantas casas você pulou. E aí esse número de casas que você pulou, você vai indicar lá na potência de 10, que você vai associar. Se ela não tiver, né? Se já tiver uma potência de 10, você vai só mexer no expoente. Se não houver, você coloca a potência de 10 indicando quantas casas você pulou. Basicamente é isso. Deixa eu ir para os exemplos. Eu trouxe aqui várias situações, trouxe aqui uma quantidade boa de exemplos para vocês verem que para a gente tirar as dúvidas, né? Porque às vezes você entende um caso, mas outro não fica muito claro. Então, por exemplo, vamos pegar esse item A aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar aqui. Item A, 1230. Gente, onde é que está a vírgula do 1230? Está bem aqui no final. Quando ela não aparece é porque ela está no fim. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar o número entre 1 e 10. Então, para isso, você tem que deixar a vírgula bem aqui, ó, entre o 1 e o 2. Então, na verdade, o teu número vai ficar 1,230. Só que aí veja, eu pulei 3 casas, né? Eu precisei pular 3 números para chegar entre 1 e o 2. E eu pulei 3 casas para a esquerda. Toda vida que você pular as casas para a esquerda, a potência de 10 vai aumentar. E aí eu tenho que adicionar a potência de 10 aqui e eu vou botar esse 10 ao cubo para indicar que eu pulei 3 casas. Pronto, do jeito que está aqui, o número já está em notação científica, a gente já segue para o próximo. Ó. Item B, 0,056. E aí o que a gente vai fazer aqui? Mesma coisa, primeiro passo, eu vou deslocar a vírgula. Então você vai tirar a vírgula daqui onde ela está e vai deixar o número entre 1 e 10. Só que agora eu preciso pegar essa vírgula e jogar para a direita. Então vai ficar entre o 5 e o 6. Nesse caso agora, eu tenho 5,6. Toda vida que ficar esses zeros à esquerda do número, né? Ah, por que eu não boto 005,6? Não há necessidade, a gente já sabe que para lá não tem nada. Então você não é obrigado a colocar. Esses do final é bom que você coloque. Depois eu vou falar sobre algarismos significativos e você vai entender por quê. Então o que acontece aqui? Olha, a gente coloca aqui a vírgula entre 5 e 6 e vai contar o número de casas. Então, para isso, eu precisei pular 2 números, né? Pulei 2 casas, pulei o 0 e o 5. Só que dessa vez eu fui para a direita. Toda vida que a vírgula vai para a direita, a potência de 10 diminui. Eu pulei 2 casas, então 10 a menos 2. Aí eu boto um sinal de negativo para indicar que eu fui para a direita. Tá? E aí você sempre vai associar assim, direita diminui e a esquerda aumenta. Tá bom? Então essa é a ideia que a gente vai usar para lembrar dos valores. Vamos para o item C. Ó. O item C é 5, 5, 3, 7, 2, 9. Como é que a gente resolve?
Jeito de sempre, ó. Não tem a vírgula, então é porque ela está no final. Aí você vai pegar essa vírgula e vai carregá-la para cá, ó, para que o número fique entre 1 e 10. Bom, você viu que agora o pulo de casas foi para a esquerda. Esquerda, potência de 10, aumenta. Quantas casas eu pulei? 1, 2, 3, 4, 5. Pulei 5 casas para a esquerda, então vai ficar 5,53729 vezes 10 elevado à quinta, porque eu pulei 5 casas para a esquerda. Bom, então notação científica basicamente é isso, tá? Olha o item D. O item D já tem um número muito pequeno, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui para você enxergar aqui comigo. Ó. Então veja só. No item D, pessoal, o número é 0,0000293. Então o que você vai fazer aqui? Mesma coisa de sempre. Você vai pegar a vírgula que está aqui e vai trazer entre o 2 e o 9, porque aí ele fica entre 1 e 10. Então fica 2,93. Quantas casas eu precisei pular? 1, 2, 3, 4, 5. Só que dessa vez eu pulei para a direita, diminui. Então 10 a menos 5. E aí com isso você já consegue finalizar mais um problema. Vamos agora para o item E. Né? Deixa eu anotar agora o item. Eu vou anotar o item E bem aqui. Ó. O item E é assim, ó. E agora, quando tem potência de 10 já, o que a gente faz, né? 14 vezes 10 a menos 3. Gente, a gente resolve essa questão desse jeito, olha. Esquece a potência de 10, vamos deixar ela só para o final. Pensa no número, 14. Ele ainda não está naquele valor da mantiça, né? A vírgula dele está bem aqui. Eu preciso pular uma casa para a esquerda. Né? Eu vou apontar aqui esquerda, direita, talvez dê problema para mim, porque está espelhado, né? Aparece espelhado para vocês o vídeo. Mas você vai botar para a esquerda. Então o que vai acontecer? Vai ficar 1,4, certo? Só que aí você pulou uma casa para onde? Você pulou uma casa para a esquerda. Uma casa para a esquerda, potência de 10 aumenta. Só que era 10 ao menos 3. Vai aumentar quanto? Vai aumentar 1, que foi uma casa que você pulou. Aí menos 3 mais uma casa que você pulou, menos 3 mais 1 fica menos 2. Tá bom? Então, mais outro probleminha. Vamos para o item F. Ó. É rapidinho que a gente faz esses problemas de notação científica. O item F é assim, 0,45 vezes 10 a menos 8. Aí o que você vai fazer? Você simplesmente vai pegar, botar a vírgula, já vou fazer mais rápido aqui, ó, entre o 4 e o 5. Para isso você pulou uma casa, para a direita. Direita, lembra, diminui. Era 10 a menos 8. Vou diminuir ainda uma unidade, então vai ficar 10 a menos 9. Vamos para o próximo agora. Já estamos finalizando. Item E. 2, quantos zeros aqui? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, vezes 10 à oitava. Isso aqui é fácil, né? É só você jogar os zeros para a potência de 10. Mas no raciocínio de notação científica, a vírgula está aí, né? Você vai pular 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Então, 5 casas para a esquerda fica 2,0, né? Vou deixar só 2,0 aqui para economizar espaço. Vezes 10 elevado a quanto? Eu vou ter que adicionar 5 unidades, né? Então, 8 mais 5 fica 13. E vamos para o último item. Deixa eu só subir um pouquinho, porque senão eu vou ficar na frente dos números aqui, né? O item F é assim, ó. Eu vou ficar na frente de uma coisa aqui. O item F é assim. 0,1234, deixa eu ver se são 4 zeros mesmo. 4 zeros. 3, 3, 4 vezes 10 a menos 9. Como é que a gente resolve isso? Bom, vamos lá. Vai pular quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou escrever aqui do lado, ó. 3,34, já pulando, né? Eu pulei 5 casas para a direita. Para a direita, diminui. Então, vai diminuir 5 unidades. Menos 9, menos 5. Então, 10 elevado a menos 14. Pronto. Com isso aí, ó, rapidinho, em poucos minutos a gente conseguiu resolver todas as questões. Só que aí o que acontece, pessoal? Em alguns momentos, você não está precisando desse número, você não quer esse número tão preciso. Ah, eu quero ter uma estimativa de quantos fios de cabelo tem na cabeça de uma pessoa, ou quero ter uma estimativa de quantas estrelas existem no universo. Eu não vou ficar contando uma por uma. É uma coisa inviável, não tem necessidade. Então, em algumas situações, a gente vai precisar apenas de uma estimativa. E quando o que você quiser for uma estimativa,
a gente vai fazer o que a gente chama aqui de ordem de grandeza. Tá? O que é ordem de grandeza? Ordem de grandeza nada mais é do que a potência de 10 mais próxima do número que você está procurando. Tem um procedimento para fazer isso, que vai envolver a notação científica que a gente comentou agora há pouco. Como é que a gente faz, pessoal? Primeiro passo, ó, se eu quero só uma estimativa, eu posso pegar aqueles números que eu usei agora, eu quero ter só uma estimativa deles, não quero números precisos. O que eu faço? Segue esses passos aqui. Ó. Primeiro passo, você escreve o número em notação científica. Ok, já vimos como é. Segundo passo, avalie o valor da mantissa, aquele número entre 1 e 10, né, que a gente já determinava logo. Você vai avaliar se ele é maior ou menor que 3,16. Tá? Se a resposta for menor, a ordem de grandeza vai ser a própria potência de 10. Então você esquece a mantissa e fica só com a potência de 10. Se a resposta for maior, você vai pegar a potência de 10 e vai adicionar mais uma unidadezinha. Como assim? Vamos já para exemplo para você entender como é. Eu quero só destacar o que está aqui do lado, tá? Lá na outra ponta ali, a figurinha. Deixa eu ver onde é que está meu mouse. Está aqui, pronto. Então é o seguinte, olha. Por que exatamente 3,16? Aliás, vamos fazer o seguinte, eu vou explicar isso aqui já já. Vamos para os exemplos, tá? Eu só quero enfatizar uma coisa, ó. Porque as pessoas podem perguntar assim, ah, mas e se for exatamente igual a 3,16? Porque eu falei maior ou menor, né? Se for igual, a gente junta aqui com o maior, certo? Se for maior ou igual, vou anotar assim, tá? Se for maior ou igual, você adiciona uma unidade no expoente. Eu vou mostrar para você aqui qual é o nosso exemplo, tá? E o nosso exemplo basicamente é expressar a ordem de grandeza daquelas medidas da primeira questão. Então a gente vai olhar aqueles problemas da primeira questão e já vai dar a ordem de grandeza deles. A ordem de grandeza, pessoal, eu vou voltar para cá porque as contas já estão feitas. Ordem de grandeza é só a potência de 10. Tá? Então o que eu vou fazer nessa questão? Eu já escrevi todo mundo em notação científica, então eu já vou economizar esse trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou seguir o resto dos passos. Por exemplo, item A, eu vou olhar para o valor da mantissa. Tá? Lembrando que o valor de referência é 3,16. No final eu explico por quê. 1,2 é menor que 3,16. Então, desse primeiro caso, a ordem de grandeza seria simplesmente 10 ao cubo. 10 ao cubo é a potência de 10 mais próxima do número que a gente tem no item A. Vamos olhar para o item B. No item B, pessoal, a gente tem como mantissa 5,6. Você vê que passou, é maior que 3,16. Então a gente vai somar uma unidade aqui. Como é que vai ficar a nossa ordem de grandeza? Era 10 a menos 2. Menos 2, você vai somar uma unidade. Menos 2 mais 1, menos 1. Então a ordem de grandeza é 10 a menos 1. É a potência de 10 mais próxima desse número. No próximo item, é 5,53 alguma coisa. Você vê que esse valor é maior que 3,16. Então como é que vai ser a ordem de grandeza dele? Vou fazer mais apertado aqui, vou fazer mais prensado. A ordem de grandeza dele, você vai adicionar uma unidade na potência de 10. Então vai ficar 10 à sexta. O de baixo agora, 2,93. 2,93 é menor que 3,16. Então a gente vai pegar essa potência de 10 e vai dizer que a ordem de grandeza vai somar uma unidadezinha, menos 5 mais 1, 10 a menos 4. Próximo item, 1,4 menor que 3,16. Você vai deixar do jeito que está. Aliás, eu cometi um pequeno errinho aqui, né? 2,93 é menor que 3,16. Então você esquece isso aqui, tá? Corrija esse errinho aqui rapidinho. Permanece a mesma potência de 10, né? Eu falei uma coisa e na hora de botar a ordem de grandeza eu adicionei uma unidade, não é para adicionar. 2,93 é menor que 3,16. Vamos aqui para o item E. No item E é assim, ó, 1,4 menor que 3,16. Então a ordem de grandeza é a potência de 10 que já está aí, 10 a menos 2. Vamos para o item F. Deixa eu subir um pouquinho, né? Porque senão eu vou começar a ficar em cima dos itens. Pessoal, item F, ó. 4,5 é maior que 3,16. Então a ordem de grandeza já é o próprio 10 a menos 9. Então isso aqui já vai ser, esse 10 a menos 9 aqui já é a ordem de grandeza. Aliás, estou confundindo de novo aqui, 4,5 é maior que 3,16. Então o que você vai fazer? Que está muito prensado aqui para mim. Ó. No item F, pessoal, você vai simplesmente pegar e vai somar uma unidade, ó, vai ficar 10 a menos 8, certo? Era 10 a menos 9,
como ali é 4,5 maior que 3,16, fica 10 a menos 8. No item E, você tem o número 2. 2 é menor que 3,16. Você vai manter a potência de 10 do jeito que está. Então fica 10 elevado a 13. No item F, que o resultado é 3,34, tá? Esse número é um pouquinho maior que 3,16, e aí como ele é um pouquinho maior, você tem que somar uma unidade. Então não fica 10 a menos 14, fica 10 a menos 13, tá bom? Esses últimos eu fiz um pouquinho mais rápido para a gente acelerar, porque é só fazer isso, você avalia e pronto. Opa, deixa eu voltar aqui. Com isso, pessoal, a gente termina. Deixa eu subir aqui. Voltamos aqui para a ordem de grandeza e com isso a gente termina esse nosso vídeo de hoje. Eu só quero fazer um último comentário. Por que é 3,16, né, o número? Eu quero que você olhe para essa anotação que eu fiz no cantinho. A gente está aqui resolvendo se a potência de 10 mais próxima é a própria potência do jeito que está, sem adicionar nada, ou se eu vou precisar adicionar uma unidade. Então eu vou avaliar quem? Quem está no meio do caminho. Entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, quem está no meio do caminho é 10 elevado a 1 meio, que é raiz de 10, 3,16. Por isso que a gente usa isso como referência. Só que talvez você pegue algum livro que diga o seguinte, não, o valor de referência não é 3,16, é 5. Então, cuidado, tá? A gente tem essa divergência, as duas formas são aceitas. Por isso que nas questões de vestibular e de Enem, eles procuram não entrar nesse conflito. Ou os números são maiores do que 5 ou são menores que 3,16. Beleza? Então é isso, meu povo. A gente termina por aqui o nosso primeiro vídeo e acompanhe aí os próximos que nós vamos lançar. Até mais!